Eu não consigo me apresentar sem falar que eu sou uma artista visual, que eu sou muralista, que eu sou ilustradora. O meu trabalho é a minha grande missão, assim, se é que eu posso pensar que existe alguma missão. Eu sempre fui e sempre vou ser uma artista, então eu sou uma artista. Eu acho que eu não consigo ter uma memória da minha infância sem pensar no desenho, na verdade. Eu sempre fui uma criança bem introspectiva e tinha muito esse lance de brincar sozinha e tal. Eu acho que o desenho foi uma grande companhia, assim, nesse processo. Eu acho que os meus pais me influenciaram, talvez eles não saibam o quanto, assim, mas minha mãe já morreu, né, mas minha mãe trabalhava numa gráfica e meu pai também, inclusive chegaram a trabalhar junto. Então eu cresci nesse ambiente de gráficas, vendo meu pai e minha mãe falando de diagramação, né, dos processos de impressão e tudo isso me despertava muito interesse. Agora já, né, adulta, uma vez meu pai falou, é bacana, né, porque a sua profissão é meio que uma evolução da minha profissão, né? Meu pai, o primeiro registro dele em gráfica foi como tipógrafo. Por mais que meus pais não tivessem um conhecimento de arte, eles eram as primeiras pessoas a incentivar que eu tivesse uma carreira artística. Acho que eles entenderam desde o começo que eu não conseguiria ser outra coisa que não artista, sabe? A mistura do digital com o analógico é o que me interessa. Então, se eu tivesse que trabalhar só com pintura, ou só com muralismo, ou só com ilustração digital, eu acho que eu não seria uma pessoa feliz. O digital, ele tem muita praticidade, né? Então, você poder fazer o layout de um mural no digital e facilita na hora de passar o desenho pro muro, facilita na hora de você pensar as referências. Eu divido o meu trabalho em 3 áreas diferentes, assim. Então, tem a ilustração digital, o muralismo e a pintura. Na ilustração digital, pra mim, é sempre Photoshop ou Procreate, né? E aí, no muralismo, pra mim, é sempre tinta acrílica, tinta látex, né? Parede. E nas telas também é tinta acrílica pra tela, né? Eu acho que o diálogo entre a pintura na tela e o muralismo funciona muito bem usando essas técnicas, assim, porque é sempre uma coisa de secagem rápida, né, de camadas. Meu intuito era ser ilustradora. Entrar numa faculdade de artes visuais pensando em ser ilustradora me pareceu óbvio e quando eu cheguei lá não era. Eu me vi diante de uma formação de artistas contemporâneos e que naquele momento, naquela instituição especificamente, rechaçava tudo que era figurativo. Então foi um processo complexo para mim de entender também outras formas de desenho e entender como exercitar meu olhar para não ficar tão presa no que eu imaginava que eu queria naquele momento. Preciso da organização para criar. Eu preciso sentir que a minha cabeça vai funcionando e ela não funciona no meio do caos, assim, funciona muito mais com colocar cada coisa no seu cantinho, assim, isso desde fisicamente, né, a maneira de organizar o material, até num assunto. Eu não consigo sentar e fazer um desenho que não significa nada pra mim. Eu preciso que eu tenha algum discurso mais elaborado, assim, pra que me agrade. Tudo que a gente pensa vai ficando, assim, né, os vestígios vão ficando, as pessoas podem interpretar da mesma maneira que você queria ou não, podem levar pra um outro lado. Mas eu acho que não tem como se isentar quando você cria algo e coloca no mundo. Para mim, falar especificamente sobre gênero, sobre política, foi uma maneira também de eu construir meu pensamento, de eu entender qual o percurso que eu gostaria de seguir. Eu acho que a gente quebra os próprios paradigmas o tempo todo, assim, né? Porque hoje eu revejo trabalhos mais antigos e eu penso, nossa, hoje eu tenho uma visão muito mais amadurecida sobre isso, acho até um pouco ingênuo, mas acho muito bonito de ver também, né? Como
como foi a evolução, né, do pensamento, como foi a evolução técnica do trabalho também, mas principalmente como foi a evolução do discurso. Então eu acho muito bonito ver o processo de amadurecimento das coisas, ver como a minha comunicação vai melhorando com as pessoas, comigo mesma, de como eu fui descobrindo coisas novas, como novos assuntos foram me interessando e foram entrando. Quando eu fui virando uma mulher adulta e eu fui percebendo que existia todo um movimento para me confinar, foi muito difícil, assim, porque eu pensava, poxa, tudo que eu queria era ter uma casa e me sentir em casa, mas ao mesmo tempo hoje essa casa, ela é algo que não faz eu me sentir acolhida, pelo contrário, faz eu me sentir presa. Então, como oscila também, né, essa sensação de acolhimento e de se sentir presa, né? Então, pra mim, hoje falar sobre a casa tem sido o mais importante. A casa como um primeiro espaço de debate revolucionário. A casa como um espaço que você traz as pessoas da comunidade para dentro para debater determinados temas. Eu penso que criatividade é um exercício, assim, é um exercício diário. Eu acho que o digital é uma coisa que é muito presente, muitas pessoas me conhecem pelo trabalho digital, mas eu acho que tem outro impacto quando uma pessoa anda na rua, na cidade e vê um trabalho, vê ele grande e encosta nele. Eu acho que o muralismo, ele pra mim tem essa grande coisa que é tocar num trabalho, assim, você pode tocar nele, você não tá dentro de um museu em que aquilo é separado de você, você encosta, você pode debruçar nele, você pode tirar foto, você pode pegar em algo, assim. Eu acho que eles são feitos pra ganhar o mundo, assim. Eu nunca consigo saber o que o público vai achar de um trabalho, mas eu sempre espero que o público enxergue quão genuíno é. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo nesse tipo de proposta é mostrar o processo das coisas. Como o processo, muitas vezes, ele tem incertezas, nada é cercado dessa obviedade, dessa certeza de que o processo todo é bonito, assim, sabe? O processo todo deu certo, o processo todo é lindo, o processo todo estava bem acabado, porque isso não existe, né? Então, eu acho que poder mostrar para as pessoas isso pode ser um grande ponto de incentivo, assim. Encarar a cidade como esse espaço em que a gente pode ocupar, em que a gente pode transformar em plataforma, em suporte para as coisas, assim, né? Que é muito o diálogo do muralismo, da arte urbana. A cidade é a plataforma, a cidade é o suporte. Quando eu pinto uma tela pequena, um desenho digital, eu movo muito pouco do meu corpo. Mas quando eu pinto um desenho em grande escala, é esse corpo que dança, né? Existe, claro, uma disputa entre grafite, piche, muralismo. Existe, isso é fato, assim, não tem como dizer que não. Mas eu vejo que é todo mundo meio que reivindicando fazer parte da cidade, assim, tomar a cidade como sua também. Às vezes eu acho meio complexo, porque isso acaba hierarquizando as formas de arte urbana, por exemplo. Mas ao mesmo tempo faz parte da natureza do que é, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê que os artistas têm que arranjar maneiras de ir muqueando, assim, umas mensagens dos trabalhos. Isso acontece muito comigo, assim. Eu tenho muito trabalho que é censurado. Ou era uma mulher com pouca roupa, ou era uma mulher coberta demais quando eu coloco uma mulher com uma balaclava. Então, eu não posso tirar a roupa de uma mulher, mas eu também não posso cobrir a cara dela. Então, é bem complexo, assim, pensar, né? Então, o que pode ser visto de uma mulher, né?